Sim, nós, servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tivemos a proposta da presidência de reposição inflacionária no importe de 2,5% de um montante de 25% que nos é devido. É sobre isso que nós vamos falar daqui a 5 segundos. R$ 2,5%. E agora? O que nós vamos fazer? Preciso dizer uma coisa. Isso aí me deu um bode na sexta-feira. Minha vontade era desligar o computador e tchau. Bom, vídeo muito objetivo. Depois daquela mesa de negociação, nós tivemos uma reunião às 19 horas do Comando de Mobilização Estadual. Os integrantes das entidades que estiveram nessa mesa de negociação nos trouxe alguns informes e aí colegas tiveram a palavra para que a gente pense os rumos da nossa mobilização. Bom, iniciando com os informes, o pessoal das entidades disse o seguinte, que os magistrados que compõem a mesa de negociação endureceram o tom com os servidores. Disseram que partiram por uma linha muito mais intransigente, saíram de lá sem uma nova data para uma nova reunião, disseram que medidas drásticas seriam tomadas se nós retomássemos a paralisação, qual seja, acabaria a mesa de negociação. Muito embora pareça haver um desembargador que tem uma linha mais conciliatória, mas no geral foi isso. E a partir daí, os colegas passaram a se manifestar. Nós tivemos basicamente dois tipos de discurso ali dos colegas, duas possíveis linhas de atuação, quais sejam. A primeira, no sentido de retornarmos à mobilização. E aí, até eu me manifestei nessa oportunidade, dizendo o seguinte: por mim, eu volto para a paralisação, e se a categoria decidir pela paralisação, nós temos que entender o seguinte, que só faz sentido nós paralisarmos se nós utilizarmos a greve para reduzir a produtividade. Não adianta o colega fazer rodízio para fazer greve. Chegamos em 10% dos servidores parados, o que é pouco. E tá aí o resultado que nós conseguimos. Conseguimos alguma coisa? Sim, mas é pouco. E a pressão, ela precisa ser muito maior. Foi nesse sentido a minha fala, foi nesse sentido a fala de vários outros colegas. A minha fala foi até assim, se nós formos retornar, a gente tem que ser mais incisivo. Se nós passávamos no cartório uma vez no dia, a ideia é passar 2, 3, 4, 5 vezes. Nem que seja pra gente trazer caminhão na hora das audiências, fazer um barulho enorme para todo mundo entender que o negócio é sério. De outro lado, houveram colegas que trouxeram uma análise mais racional. Olha, nesse momento, a gente não consegue mais se mobilizar para paralisação. Por quê? Estamos entrando num período de férias. Férias de magistrados, férias de servidores. E aqui em Piracicaba, para vocês terem uma ideia, eu diria que metade do pessoal que fez greve mesmo desde o primeiro dia é o pessoal do setor técnico. E o pessoal do setor técnico é formado principalmente por mulheres. Além do que, os servidores, se você olhar no geral, a maioria são mulheres. E aí o que você tem? Muitas delas têm filhos e tiram férias exatamente nessa época do ano para ficarem com os filhos em casa. De outra parte, eu percebo que magistrados também tiram bastante férias nessa época do ano. Tanto que a gente quase nem tem audiência nessa época aqui. Então, analisando esse contexto, alguns colegas disseram o que seria melhor fazer nesse momento. Pegar as migalhas que o tribunal nos ofereceu e aí continuar trabalhando para que a gente tenha uma paralisação forte depois dessas férias, lá para agosto, setembro. E aí foi nos dito o seguinte, isso tem que ser colocado em votação na Assembleia. Então, nesse vídeo rápido, eu quero fazer o colega servidor, entender que ele tem um compromisso com a categoria, que ele tem um papel e instigar a sua inteligência, colega, para que você seja um protagonista da sua própria história. De que forma? Fazendo com que você compareça lá em São Paulo no dia 2 para você votar, nem que seja para que não retorne a paralisação. No meu entendimento, só tem uma forma de nós pressionarmos o tribunal, que é fazendo greve, que é atingindo aquilo que é mais caro para o tribunal, que é a produtividade. E a greve não é fazer fotos bonitas com muita gente, para de trabalhar naquele momento para tirar uma foto. Não é fazendo rodízio de servidores para que a gente tenha mais gente, mas o instrumento em si é a queda da produtividade. É só isso que mobiliza o tribunal. Agora, se a categoria entender que não é o momento, então continuaremos na mobilização de outra forma. Mas é importante que a maioria de pessoas participe e não que fique passivo, inerte. Você reparou uma coisa? Quem são os parceiros do Tribunal de Justiça? Às vezes a gente recebe uns e-mails, né, de gestão participativa. Quem são os parceiros? Os parceiros são os magistrados. Eles que ganham salários de jogadores de futebol. Nós, servidores, somos meros recursos para o atingimento de meta. Vocês se sentem assim? Coloca aqui embaixo. Eu me sinto assim. No outro vídeo, eu vou trazer aqui alguns comentários de alguns colegas, porque hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje, domingo, 29 de junho, aqui na hora do almoço, meio-dia. Os grupos de WhatsApp da greve estão parados.
Sabe qual grupo que está se manifestando, trabalhando? Grupos do EPROC, os colegas do EPROC, aprendendo sobre o EPROC no domingo, trazendo materiais, discutindo sobre. Então, falta muita consciência de classe pra gente, vocês não acham? Por isso que eu venho convocar você, colega servidor, colega servidora, a estar em São Paulo no dia 2 pra gente votar pela paralisação, ou pelo menos para que não haja paralisação. Faça a sua parte, seja protagonista, tenha responsabilidade com a categoria, tenha menos disposição para ficar falando de Lula e Bolsonaro e mais disposição para atuar politicamente naquilo que você pode fazer, naquilo que te afeta diretamente, diariamente. Um forte abraço, colega Alan, aqui de Piracicaba.